Vamos classificar os envelopes de voo conforme as regras civis e militares para a gente começar a se familiarizar mais com o que são esses envelopes. Nos requisitos civis, nós vamos começar dos envelopes mais internos e partir para os mais externos. O primeiro envelope que nós temos é o envelope normal. Ele está associado às condições rotineiras ou prescritas para operação, seja com todos os motores em operação, o que a gente chama de AEO, All Engines Operating, ou com um motor em falha, OE, One Engine Inoperative. Por fim, o envelope mais interno, segundo as regras militares, é o envelope operacional. Ele vai determinar os limites de altitude, número de Mach e fator de carga para cada fase de voo da aeronave. Então, envelope permitido, internamente é ele o de serviço e internamente o operacional. Normalmente, o limite superior do envelope de altitude e temperatura é definido por um desvio em relação à temperatura padrão, um delta ISA. Tipicamente, valores da ordem de ISA mais 35, ISA mais 40, são os que a gente encontra para aeronaves civis e militares. Normalmente, são definidas sub-regiões do envelope para fases de decolagem e pouso e também para a reconfiguração da aeronave. O que seria essa reconfiguração? A operação de flaps e trens de pouso. A definição do limite é feita por um acréscimo em relação à temperatura padrão. E ela também vai ser feita por sistemas da aeronave e também pelo desempenho, pelo que a aeronave consegue realizar. Nesse caso aqui, eu tenho um envelope de ISA mais 40 até uma determinada altitude, reduzindo até ISA mais 35. A altitude limite de operação da aeronave, nesse caso, vai ser definida por cargas de pressurização na cabine, o diferencial de pressão que a estrutura consegue entre a baixa pressão externa e a alta pressão interna necessária à manutenção da vida durante o voo. As pessoas respirarem, os tripulantes respirarem no interior, eu preciso manter uma altitude de cabine mais baixa do que a altitude externa. Isso gera uma carga na estrutura que precisa ser a estrutura precisa ser projetada e precisa ser adequada a essa diferencial de pressão, e normalmente esse esforço na estrutura vai me definir o limite de altitude da aeronave. Tem a média de fato, que é a linha cinza, tem a temperatura mais fria encontrada, com 25% de confiabilidade, e a mais quente encontrada, com 25%, que é a linha laranja. Isso aí é só para ilustrar o porquê da definição daqueles limites inferiores para os sistemas da aeronave. No fundo, eu tenho essas características da atmosfera, eu vou projetar os meus sistemas, os sistemas da aeronave para, tanto quanto possível, atender toda essa gama de temperaturas aqui, temperaturas baixas aqui. O segundo envelope que nós vamos tratar é o envelope de altitude por velocidade. Toda aeronave está sujeita a limitações nas velocidades mínima e máxima de voo e na altitude máxima na qual ela consegue voar. A altitude mínima é a mínima que a gente tem interesse em operar a aeronave, normalmente vai do terreno e dos aeroportos, normalmente em torno do nível do mar, ou cerca de 1.000, 2.000 pés, no máximo abaixo do nível do mar. Condições que a gente acha na Holanda, no Mar Morto e essas regiões assim bem características, são poucas. Tipicamente a gente começa a parte inferior do envelope com o nível do mar e a altitude máxima vai pelo desempenho da aeronave, mesmo ocorrendo com a velocidade mínima e máxima. Nesses três casos, as limitações são definidas pelo desempenho, como eu citei. A velocidade mínima vai ser definida pelo stall da aeronave, ou seja, a máxima sustentação que a aeronave consegue ter. A velocidade máxima será definida pela